carregador não for feita de acordo com as normas. Então, preventivamente, em condomínios, por exemplo, em prédios, etc., onde você tem uma garagem compartilhada, para poder minimizar esse risco, a gente pode colocar essas estações de recarga desses carros afastado dos demais, né? Colocar um circuito de proteção, um circuito de corte, caso haja detecção de problemas de um incêndio ou de temperatura elevada, você corta essa alimentação e você ativa sprinklers. Mas para ativar os sprinklers tem que estar cortado, não pode estar energizado se você quer ativar os sprinklers, né? Essa é uma prevenção de prática que a gente faz em casa, né? A outra forma é na fabricação. A outra forma é você realmente ter um projeto que resguarde a bateria. Tem que resguardar a bateria, porque como ela fica no chão do carro, no assoalho do carro, você precisa de ter um certo cuidado para não deixar bater com muita força e danificar a bateria do carro. É lógico que ali existe um reforço, um material muito forte que não vai deixar isso acontecer com facilidade. Mas a gente precisa de ter a noção, a consciência de que a gente tem essa possibilidade, né, de acontecer isso com o carro elétrico e pode vir a ter umas consequências mais sérias. Se acontecer do carro começar a dar problema com ele andando, com o ocupante andando, ele tem que abandonar o carro, ele tem que deixar queimar. Ele abandona o carro e deixa. Né? Porque senão é um fogo que queima muito rápido, a temperatura é muito alta e a fumaça é muito tóxica. Então, temos esse problema aí. É só uma questão que veio aqui agora, que eu acho que não vai ter aqui e me veio isso. Quando você falou nessa parte que a pessoa tem que abandonar o carro, você sabe me dizer se a parte, tipo assim, de seguro desses carros elétricos são a mesma coisa? Basicamente sim. Basicamente sim, porque se a gente for pensar no número de carros elétricos que foi vendido e no número de casos de incêndio, a gente tem que lembrar que também isso acontece em carro a combustão. No Brasil, alguns anos atrás não, uns bons anos atrás, na década de 90, existia uma marca de carro que trouxe uns carros da Europa, né? E na época ainda era permitido que se lavasse o motor do carro com óleo diesel. E aí, o óleo diesel, o que ocorre com ele? O funcionamento do diesel é pelo ponto de fulgor do diesel, que é muito baixinho. 40 graus, ele já pega fogo na cara de pau. E aí, quando a pessoa saía do posto de gasolina, ligava o carro, ele tinha vapor de diesel dentro do cofre do motor. Em 2 minutos o carro estava queimado. Era um carro a combustão, era a década de 90 isso. Então, assim, a rigor nenhum carro está livre de pegar fogo, né? Então, a gente tem que... Peraí, vamos ponderar também. Existe a chance do carro elétrico, mas o carro a combustão também. E outra, é um tanque cheio de material inflamável, né? A gente não pode esquecer disso. Né? O risco é iminente, né? É lógico. O motor elétrico exige menos manutenção, mas quais são os desafios de projeto e eficiência que ele traz? Pois é. Vamos fazer uma comparação do motor a combustão com o elétrico. O motor a combustão, basicamente, o que se permite hoje são motores de 4 tempos. Existe, no caso do carro híbrido, a utilização do ciclo Miller, que é de 5. Mas, basicamente, a gente usa o ciclo Otto, que são 4 tempos de combustão. Então, é assim, ele faz a admissão, né, a compressão, a explosão e o escape. Isso quer dizer o quê? Que o eixo virabrequim do carro, ele dá 2 voltas para ele cumprir esses 4 tempos. E ele só produz energia em um dos 4 tempos. Então, ele tem um rendimento de 25% a rigor. Nos outros 3 tempos que ele tem dos 4, ele está arrastando, está sendo arrastado. Então, se você tem um carro com motor de 4 cilindros, a qualquer momento, é só um que está produzindo energia. Os outros 3 estão sendo arrastados por esse um.
Então, esse rendimento térmico, né, básico, ele é muito baixo. Né? Você consegue aumentar? Eu consigo turbinar um carro, aí você, pela sobrealimentação, você faz algumas contas lá, e rende mais, rende menos, ok. Mas, tá bom, que seja então 30%, que seja 35%. O elétrico é 96%. Isso os motores convencionais de alguns anos atrás. Com a evolução dos materiais, com a evolução da tecnologia de fabricação, talvez esse rendimento ele tenha subido além até de 96%. O que a gente tem que pensar em termos de projeto e desenvolvimento é na fabricação do automóvel em si, no processo de montagem desse carro, nos materiais que eles são utilizados, né? Quais que são os materiais que são próprios para se fazer um carro. E também na parte da segurança de você dirigir, porque um carro elétrico, ele tem um desafio que a gente às vezes até não pensa. Ele é muito potente. Muito. Um carro pequeno elétrico, com facilidade, ele tem 180 cavalos. Tem modelos no Brasil que tem 550 cavalos. É um carro que você compra na loja. Ali você tem para pronta entrega. Então, o desempenho dele é muito forte. Então, um desafio seria a gente conscientizar que um carro elétrico ele tem uma resposta muito rápida. Porque quando você acelera um carro a combustão, por exemplo, você acelera, ele tem que cumprir esse ciclo de 4 tempos, até ele começar a dar a resposta, né? O carro elétrico, você pisou, ele achou. Né? Tecnicamente, a gente fala assim, que a curva de potência e torque de um motor a combustão, ele tem um pico. Né? Você deixa morrer porque você não acelerou ele o suficiente ali próximo da marcha lenta e ele não tinha força para arrastar o carro. Né? O carro elétrico não tem isso. Você pisou, ele vai. Isso pode ser perigoso. Né? Isso pode ser perigoso. Como que a eletrônica embarcada e os sistemas de gerenciamento inteligente influenciam o desempenho e a autonomia do carro? Olha, agora a gente começa a entrar num campo que a gente vai ter uma junção das engenharias, porque a gente está falando de uma integração desses carros com o ambiente que ele está. Então, o sistema de gerenciamento inteligente, ele vai saber de onde você saiu, para onde você está indo, qual a sua velocidade média, qual o seu trajeto, quais foram as suas paradas, qual a velocidade, né? Qual que é a aceleração, aonde você ultrapassou, aonde que você deixou de ultrapassar. E, nesse sentido, ele está sempre coletando seus metadados. Ele não coleta nada objetivamente, mas esses dados eles estão sendo coletados pelo carro. E com isso, ele aprende como que é o seu estilo de direção, né? E ele começa a entender, a antever quais que seriam os seus movimentos. Ele tem muitos sensores, é um carro que tem muitos sensores, então você está na estrada, por exemplo. Se você está muito depressa, e isso é comum inclusive em carros a combustão também, ele detecta um caminhão na sua frente e ele já freia. Né? Muitos veículos, né, mesmo também a combustão, detectam que você está querendo dormir. Ele já desperta um alarme, ele mesmo encosta, né? Você vai ter também a questão da direção autônoma, que né, os carros, né, o Tesla, por exemplo, você liga na direção autônoma, você não põe a mão no volante, né? E ele vai até onde você quer e respeita as leis de trânsito, e ele é com uma frequência muito mais né, alta do que não, ele é mais seguro do que uma pessoa normal dirigindo, né? Um ser humano dirigindo. Ele absolutamente respeita o limite de velocidade e ele é muito seguro, né? Então, esse estilo de tecnologia vai trazer uma resposta de durabilidade. Ele não vai fazer graça com
com o carro, né? Igual a gente gosta, né? Vou ali ultrapassar ele ali, senta o pé e voa para cima, né? Ele não vai fazer isso. E ele vai te dar uma autonomia no sentido de liberdade dentro do trânsito. Você vai poder, sei lá, ler um jornal enquanto ele anda, né? Então tem essa questão que já está bastante desenvolvida. Bastante desenvolvida. Eu não sei se dá para ficar um pouco assustada, né, com todas essas informações, né? Mas hoje as pessoas com o nível de correria que anda, trabalha aqui, trabalha ali, então dá para ela ter um carro desse e ainda ir trabalhando. Pois é, mas o que já está se falando é num carro robô, que é um carro que, por exemplo, você vai ali no shopping, na sua cidade, ele te deixa na entrada do shopping, ele vai estacionar sozinho. E na hora que você quer ir embora, você puxa o seu celular, vem me pegar o carro, sai de onde ele está, ele vem, te pega na porta do shopping e vai embora. Pode acontecer também o seguinte, de você falar assim, eu quero que esse carro vai pegar meu filho na escola. Ele pode ir pegar teu filho na escola. Também, sozinho, por conta dele. Né? Já tem em cidades grandes, norte-americanas, carros que fazem entrega de pizza, carro que fazem entrega de encomenda. Na China também já tem alguns carros que são táxis, tipo 99 mesmo, aqui no caso é Uber, né? Sim. Que fazendo o serviço de receber, circulando, levando e vindo sem nenhum motorista. Perfeito. Tem caso de familiar meu que acho que foi São Francisco, o Uber que ele pegou não tinha motorista. O carro chegou, pegou ele. Isso aí já é realidade, não é uma coisa que é para daqui a X anos, não. É assustador o seguinte, o que assusta? Se a gente fizer uma perspectiva e uma retrospectiva, vamos dizer, da década de 70 para hoje, na questão da música, né? Você tinha o quê? O LP e a fita cassete, né? Dali um tempo, lá em 1982, mais ou menos nessa época aí, apareceu o CD. Certo? E o CD, ele entregou um som muito mais puro, ele entregou uma qualidade de áudio fantástica, revolucionou a brincadeira, né? E aí vieram os computadores, e aí um alemão, ele desenvolveu um algoritmo que ele fazia o seguinte, ele pega as faixas integrais do CD, que são os zeros e uns dos computadores, né? Ele pega as faixas integrais e faz uma compressão desses dados. É uma compressão com perda que a gente fala, mas ela não é uma perda que é tão perceptível para o nosso ouvido. E ele chamou esse algoritmo de MP3. Então ele comprimiu. E aí, dispositivos pequenininhos cabiam milhares de músicas. Aí, dali um tempo, alguém teve a ideia do seguinte: peraí, mas se esse arquivo não é tão grande mais, então eu posso pôr ele na rede e vender. E aí apareceu os streamings. E o fenômeno se repetiu com o audiovisual, né? Com os filmes, etc. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a tecnologia, ela funciona da seguinte forma. Ela pode começar lenta, até que vem de uma vez. Na hora que você vê, todo mundo está usando streaming, aí é Spotify, YouTube Music, Deezer e não sei o quê, né? E todo mundo está usando. Então, a tecnologia ela tem essa característica. A adoção ela é lenta até que, de repente, já foi. Ela deixa de ser assustadora e passa a ser comum também, né? Exatamente. Eu não imaginava, eu tinha o maior preconceito. Você gastando dinheiro com isso, né? Pra quê, né? Vai de graça mesmo. Hoje paga, feliz da vida, o Spotify todo mês, paga o YouTube. Paga, porque se você for comprar isso em CD... Não, você tem tudo ali, ainda mais, por exemplo, eu gosto da parte, uma aleatória, terapêutica, que seja. Sim. Você tem uma gama ali enorme, né? Você passa a pensar da seguinte forma, por X reais por mês, quando eu quero ouvir Beatles, eu não pego o LP, o Help do Beatles. Eu tenho a coleção inteira dos Beatles ali a meu dispor. Né? Então, a tecnologia, ela veio para ficar. Você esquece, veio para ficar, não adianta... A engenharia revolucionando, né? A engenharia revolucionando.
Leandro, vamos falar um pouquinho agora sobre a sustentabilidade e o impacto ambiental. Certo. Né? Os carros elétricos, como você já falou um pouco, realmente eles são mais sustentáveis. Como a engenharia pode ajudar a reduzir o impacto ambiental e da produção das baterias? Agora, os ativistas vão assustar. O carro elétrico são os mais sustentáveis? Não. Nem de perto. Eu tenho a firme convicção de que eles são piores para o meio ambiente do que um carro a combustão. Por quê? Eu vou explicar. Não é uma conta calculada, mas eu posso dizer para você que 80% de toda a poluição que um carro pode produzir em todo o seu ciclo de existência é quando ele está a 0 km na loja. Ali ele já poluiu para burro. Vamos pensar. Do que é feito um carro? Aço. Né? O que é aço? Aço é basicão, o mais básico deles. É 96% de ferro, 4% de carbono. Então você pega esse ferro, derrete ele, adiciona carbono, como se fosse um café com leite, né? Processa ele e pronto, virou o aço mais básico que existe, o aço mais da época da invenção. Esse material, esse metal, ele vai ser usado para quê? Ele pode ser usado para uma grande variedade de coisas, né? Agora, se você estiver pensando em substituir os carros que já existem por carros novos, isso quer dizer que eu preciso de mais aço. Então eu tenho que minerar ferro e tenho que minerar carvão. Concorda? E aí, se você está falando de substituir o que já existe, no meu entendimento, você está agredindo a natureza. Tem uma outra questão. Hoje em dia os carros usam muito alumínio. Tem muito alumínio nesses carros, mesmo nos carros a combustão. Hoje em dia, os blocos dos motores turbo, por exemplo, em via de regra, são em alumínio. Nota de rodapé. O alumínio a produção de alumínio é a atividade humana que mais consome energia. Nada consome mais energia do que produzir alumínio. Então, assim, é reciclável? É reciclável, é verdade. É menos agressivo? Não na minha opinião. Um dia eu vi um meme muito engraçado, eu adorei. Um sujeito pegou uma foto de um Pontiac GTO. Você puxa no Google para você ver o que é o Pontiac GTO. Ele é um V8 americano, dando uma arrancada daquelas de fritar pneu, de deixar 200 metros de borracha na estrada, sabe? E o cara colocou embaixo escrito o seguinte: proteja o meio ambiente. Tenha um carro que dure 50 anos. Era um Pontiac 69. Como é que você contra-argumenta com o camarada? O meu carro tem 50 anos. Você está querendo que o outro vai minerar tudo de novo para fazer um carro novo para você. Mas eu não preciso de um carro que seja zero. O meu tem 50 anos e está de pé. É uma conta que, para o ambientalista, ele tem que pensar nisso aí. Segunda coisa, bateria. A bateria, como a gente já falou, é o grande calcanhar de Aquiles do carro elétrico, porque ela também precisa de muita mineração. E ela precisa de mineração do que se chama hoje, que está na crista da onda, aí, as terras raras. As terras raras são um grupo de elementos, se você pegar na tabela periódica, está na série B, que, como o próprio nome diz, não é tão comum de se encontrar, mas o Brasil é uma das grandes reservas do mundo. A segunda, né? A China primeiro. A China. Isso que a gente conhece, na verdade. Que já é Amazônia, a gente não sabe o que está mapeado ali. Bom, e aí, esses metais, o que acontece? Eles são pesados. Então, você pega, por exemplo, o boro, você pega o nióbio, que também está na crista da onda, né? E uma série de outros elementos, como o níquel, o cádmio.
tudo isso, né, o próprio chumbo, né, o níquel, né, são materiais que são utilizados na fabricação dessas baterias, né? A fabricação dessas baterias, você vai ter um processo químico agressivo para poder produzir, que inclusive demanda também muita energia. E depois de que você usou, essas baterias, elas têm uma garantia muito grande. Eu tive conversando com algumas pessoas, em tese, elas chegam a durar assim, 1 milhão de quilômetros, né? O carro já está capenga e a bateria está firmona lá, entregando energia. Mas, quer queira, quer não, daqui a décadas, essas baterias vão cair no meio ambiente para serem recicladas. Então, a gente precisa de ter essa consciência de que essas baterias, em algum momento, vão precisar de ou ter um outro uso, né? Então, elas não é que elas vão garantidamente pifar com 1 milhão de quilômetros, elas vão cair de rendimento, elas vão, igual o celular. Ah, o meu está com 80%, depois está com 70%, né? Então, existe essa questão, certo? Isso, nós estamos olhando o carro ambientalmente do ponto de vista de fabricação, porque existe o ponto de vista de uso. O uso do carro elétrico, ele traz uma questão muito interessante da gente avaliar. Como eu disse, a eletricidade ela é sempre secundária, né? Pois muito bem, veja o que aconteceu na Alemanha. A Alemanha é um país que, alguns anos atrás, decidiu desativar as usinas nucleares do país. Desativou todas. Bom, ela substituiu por o quê? Ela substituiu por termoelétricas. Muito bem. Aí o cara compra um carro elétrico, vai carregar o carro de uma eletricidade que vem de uma termoelétrica, que queima combustível. Então, o cano de escape do carro elétrico na Alemanha, ele só não está no carro, ele está lá na usina. Está percebendo? Sim. Então, você tem uma série de outras questões em relação à questão desse consumo de eletricidade em países, por exemplo, a França. A França tem a mesma restrição de água da Europa inteira. Mas é um país que tem o maior número de usinas nucleares do mundo. Tem mais de 100. No caso da França, o carro elétrico ele é carregado pelas usinas nucleares. Então, no caso do Brasil, nós temos uma restrição gravíssima. Até a última vez que eu olhei, eu me lembro dos números, o Brasil consumia aproximadamente 96% da energia que produzia. Então a gente não tem muita margem, porque são décadas e décadas de negligência de investimento em energia no Brasil. Então, e também, além disso, a questão, né, do ativismo. Né? Se a gente lembrar alguns anos atrás, isso é recente, a usina de Belo Monte gerou uma discussão, uma celeuma, né? Teve vídeo, teve isso, teve aquilo. Mas, na verdade, agora nós estamos pagando preço. Porque se você quer utilizar o carro elétrico, você precisa de ter uma infraestrutura capaz de energizar esses carros. Percebe? Então, a gente está agora num ponto em que, para a realidade do carro elétrico,